Red Dead Redemption 2. Um jogo incrível, cheio de detalhes das mínimas coisas, gráficos impressionantes, cheio de vida com NPCs que tem uma rotina própria e única e com uma história incrível e fascinante. E eu vou recriar esse jogo que demorou 8 anos para ser feito em alguns dias. Navegando por aí pela internet, eu encontrei um modelo desse personagem de Red Dead Redemption 2. Então, já que eu vou recriá-lo, decidi utilizá-lo no meu jogo. E uma das coisas mais importantes desse jogo é o realismo! E um fator muito importante desse realismo são as animações, que estão ligadas bastante à imersão do jogador, e algumas dessas animações terei que fazer à mão. A primeira animação vai ser do personagem pegando o revólver, fazendo a mão dele ir até o coldre para equipá-lo. E para equipar a shotgun eu fiz a mão do personagem ir até as costas e fechar a mão lentamente. E para atirar eu fiz o recuo do corpo e ele engatilhando a shotgun novamente. A mão dele vai até a bolsa para pegar a munição e colocar no revólver. Para que eu possa pegar a arma, irei fazer o sistema para interagir com os itens, fazendo eles irem até minha mão. Para começar eu criei um mini evento, meio que um chamado. E toda vez que eu chamar esse chamado vai sair um cubo do meu personagem. E quando esse cubo colide com algo, vai acontecer algum evento com o Acto. Então toda vez que eu apertar a tecla E, vai sair uma caixa de colisão do meu personagem. Agora eu vou fazer o sistema para poder pegar a arma e equipá-la na minha mão. E essa será a arma mais clássica de um jogo de faroeste. E essa arma é claramente o revólver. Uma belíssima arma com 6 munições e um tiro bem potente. E quando eu interagir com essas armas, ela irá desaparecer e no caso do revólver irá ser atachada na minha cintura e na shotgun nas minhas costas. Agora quando eu equipar a arma na minha mão, ela vai ficar com a animação dela na minha mão, para que a arma não fique sempre baixa. Com a arma equipando na minha mão, irei começar a fazer o sistema para atirar, começando com as animações. Vou fazer o aim offset para que quando meu personagem estiver atirando, ele possa olhar para cima e para baixo e atirar para ambos os ângulos, deixando assim mais livre e realista. Agora para o sistema de tiro, vai sair uma linha do meu personagem que quando bater no inimigo vai ocorrer um dano, e a cada tiro meu personagem perderá munição. Como eu estou caminhando para um sistema de combate, irei fazer o sistema de vida, e no meu jogo irei colocar uma barra de progresso circular com no meio um coração, para que seja mais fiel ao jogo original. E para o outro lado irei fazer a mesma coisa para a vida, só que para o sistema de estamina, para que ele possa pegar uma distância dos inimigos e atirar. Só que isso terá um preço, conforme ele vai correndo ele vai perdendo estamina. Criando um slot para onde vai ficar o item e um botão para que eu possa interagir com tal item, e pegando os slots feitos e organizando-o nessa tela. E pronto, o inventário está feito. Eu fiz o inventário pois futuramente eu irei fazer os inimigos, e os inimigos me fará perder vida, então eu vou criar um item de cura que eu colocarei no meu inventário, e do inventário utilizá-lo. Quando eu interagir com o item para que ele possa ir para o meu inventário, eu primeiro preciso verificar qual slot está vazio, então o item irá para esse slot. E quando eu clicar no ícone do item, ele vai aparecer os botões para que eu possa usar, voltar ou dropar. Bom, agora tendo a possibilidade de me curar, eu irei criar os inimigos. Um vai meter bala e o outro vai meter porrada, como isso trazendo uma dificuldade maior para a gameplay. Uma coisa em comum entre o personagem e o inimigo é que ambos têm animações, então para o inimigo eu também vou ter que fazer a animação de andar, correr e ficar parado, além das animações de ataque corpo a corpo, que são 3 diferentes. Quando o inimigo de ataque corpo a corpo chegar perto do meu personagem, ele vai tocar uma animação aleatória de ataque. Em um momento específico da animação, irá soltar uma caixa de colisão que quando colidir com o meu personagem irá dar dano nele. E como eu sou profissional, eu vou fazer o teste e vai funcionar de primeiro. Por que não tá tocando a animação e nem tá dando dano? Beleza, agora eu vou fazer um ajuste de 5 horas que pra vocês será 5 segundos. E voa lá, está funcionando. E também fiz o sistema de vida do inimigo, ou melhor, dos inimigos, já que também vai ter um que vai meter bala em você. E esse vai ser o mais chatinho de matar. Testando e... ele também precisa de ajustes. Isso eu vou resolver colocando uma arma em sua mão e mudando o spawn da linha de colisão. Também fiz que quando você chegar perto dele, ele vai correr pra pegar a distância e... era pra ele estar me acertando, mas isso daí é só ajeitar a rotação da linha de colisão. Agora eu vou fazer o cenário, e para isso eu vou precisar de casas 3D do estilo faroeste e de fazer o terreno. E para entregar algo bonito, irei mexer também na iluminação. Comecei usando uma ferramenta muito boa para criar terreno e criando um material diferenciado para facilitar minha pintura desse terreno. Com esse material eu usarei a textura da grama para pintar o chão e uma textura de pedra para pintar o topo das montanhas, além de uma textura de areia para pintar um caminho de terra. Agora irei pegar essas texturas e mudar o tamanho delas para que fique proporcional ao meu personagem. Gameplay! Eu não sei porque eu falei assim. Agora no jogo irei mostrar as mecânicas que eu fiz. Uma delas é, claro, o inimigo seguir o personagem. Então, correndo dele, eu vou pegar o revólver e vou meter bala nesse bicho pra ele ficar esperto.
E morreu. Todo bicho que morre, ele vai dropar munição. Isso é muito bom para algo que você vai ver mais pra frente. Vamos pegar agora a shotgun. E olha como é diferente quando ele fica com a shotgun na mão. É totalmente diferente quando ele equipa a pistola também, por exemplo. E também um pequeno detalhe é que quando você atira no chão, vai sair uma partícula específica. E acontece a mesma coisa quando você atira no inimigo, só que no caso é sangue. Aqui é a cor que eu falei pra vocês. Quando eu pegar ela, ela vai direto pro meu inventário. Não vou poder utilizá-la já que minha vida tá cheia. Agora que eu tomei dano, eu vou poder usar. Me afastar desse bicho sem vergonha e meter pipoco nesse bicho. Tome. E se você reparar bem, quando ele anda na areia, ele solta uma partícula diferente de quando ele anda na terra. Parece pouco, mas são nesses mínimos detalhes que deixam o jogo mais perto do original. Agora eu vou entupir meu inventário de coisa. Eita, nossa, velho, eu não tinha visto esse bicho. Pipoco. Esse bicho caía todo bugado, olha, morre deslizando, meu. Olha lá, tem mais um escondidinho, ó. Vou meter bala também, isso aqui agora com a shotgun. A shotgun é mais forte, então 3 tiros já é o suficiente. Aqueles dali já são mais perigosos, eles dão tiro. Ó, vou tirar daqui mesmo e... Oxi! A colisão bugada, mano. Ah, meu Deus, ele dá muito tiro, velho. É tiro muito rápido. Matei. Tem mais um ali, mas esse daí é mais fácil. É só um... Pronto. Agora o problema começa aqui, ó. Ali onde que tem um monte de bicho, velho. Então agora vai vir a gameplay insana. Ou não também. Acho que o cara esqueceu que tava numa briga. Oxi. Amigo, você tá bem, cara? Morreu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa cidade incrivelmente projetada com level design profissional com 2 casas. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe para todos os seus amigos caso vocês queiram mais vídeos desse tipo. Falou e fui!